Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Hoje eu estou trazendo uma reflexão de um ano do podcast As Pracinhas. Bom, eu queria falar um pouco das motivações de eu ter começado a fazer o podcast As Pracinhas. De eu ter iniciado esse trabalho e também ter me engajado nessa iniciativa. Ano que vem eu devo fazer 20 anos trabalhando na Prefeitura de Belo Horizonte e desde quando eu cheguei eu venho trabalhando com espaços públicos. Trabalho numa diretoria, que desenvolve, avalia projetos de espaços públicos. A gente sempre está envolvido com essa discussão. É uma discussão muito interessante e que sempre me animou, porque é uma pauta que mexe com todas as pessoas. As pessoas têm como discutir isso com base nas suas vivências do cotidiano. A gente está sempre envolvido com discussões com a população, com os técnicos de arquitetura, engenharia, paisagismo e outras disciplinas de projeto. Partindo desse percurso, eu comecei a refletir em como é que eu poderia estar fazendo esse podcast. Porque eu decidi fazer um podcast. Isso vem de uma história que aconteceu alguns anos atrás. Meu amigo Henrique, que é um amigo de faculdade, um amigo para a vida, ele me passou alguns podcasts para eu poder ouvir. Comecei a ouvir meio desconfiado e vi que era basicamente um programa de rádio em que as pessoas discutiam um determinado tema, tinha uma pauta e tudo mais. E aí, de uns tempos para cá, depois que o Henrique me apresentou alguns podcasts, eu percebi o quanto a mídia é interessante. Porque você tem a possibilidade de acompanhar uma conversa. É uma participação meio passiva, que você está ali ouvindo, tentando participar como ouvinte. É uma coisa que você ouve enquanto está lavando louça, escovando o dente, arrumando a casa, pegando ônibus, metrô. Então é um modo de você poder acessar uma conversa, um conteúdo, uma informação de uma maneira muito facilitada. Prática, barata e também móvel, você está circulando. Tem diversas coisas boas quando você está ouvindo um podcast. Uma coisa da imaginação também, porque você não está vendo nada. O vídeo não está interagindo com aquela narrativa. Você tem que se esforçar um pouco, usar um pouco a imaginação para poder visualizar as coisas com as quais as pessoas estão debatendo ali no podcast. Bom, depois eu comecei a pensar no nome. Vou fazer um podcast que seja uma conversa sobre espaços públicos. Uma coisa que eu já tinha, assim dizer, uma certa familiaridade. E aí eu pensei num nome que fosse simples e que fosse relativamente fofo também. As Pracinhas soou bastante bacana, porque é simples, as pessoas entendem. Inicialmente, eu acabei tendo uma confusão, quando eu fiz uma pesquisa no Google, porque apareceu muitos resultados sobre os pracinhas da Segunda Guerra Mundial. No entanto, eu achei que deveria continuar com o nome As Pracinhas e eu acho que é um nome bacana. Então eu bati o pé e deixei As Pracinhas sendo o nome do podcast. Depois eu comecei a pensar como é que seria esse primeiro episódio. E eu acabei me lembrando que eu tinha escrito um artigo em 2016 que falava sobre a Praça 1º de Maio. Esse artigo, que está na internet, no Medium, é um resultado de uma reflexão que eu tive com meu pai há muitos anos. Enquanto ele estava vivo, a gente debateu muito sobre a Praça 1º de Maio, então eu acabei fazendo esse artigo, com algumas coisas que aconteceram na praça por conta de uma ação da prefeitura lá no Rio de Janeiro. E eu andei pensando muito nisso, andei pensando no meu pai, sobre o texto e como o podcast poderiam dar uma oportunidade para eu resgatar essa lembrança do meu pai novamente. Então o que eu fiz? Eu fiz uma pauta baseada no artigo que eu fiz. Comecei a fazer o primeiro episódio, tive alguma dificuldade para fazer o podcast, como é que eu iria editar. Inicialmente eu estava editando num programa de vídeo que estava gravando direto do OBS, que é um programa também de gravação de desktop. Pedi para minha filha Mel ajudar na abertura, tem a vozinha dela um tanto na abertura e no encerramento do episódio. As Pracinhas. Do episódio. E aí, depois que eu fiz isso tudo, eu fiquei muito feliz, teve o retorno das pessoas, algumas pessoas gostaram bastante, então eu fiquei animado. Comecei a separar algumas pautas para o segundo episódio. É uma dificuldade. É importante ter pessoas para você poder conversar, para o podcast ser dinâmico. Então, uma das coisas era justamente ter a possibilidade dessas pessoas participando.
E aí, né, você marcar com a pessoa, montar a pauta e ter o dia para gravar, né, é uma dificuldade, mas depois o resto é mais fácil, né, porque aí é só edição. Então eu separei alguns temas, comecei a convidar algumas pessoas. A primeira pessoa que aceitou a ser convidado para poder conversar comigo foi o meu amigo Henrique, aquele que me apresentou os podcasts. Ele já tinha feito um projeto lá no Rio de Janeiro, na atuação profissional dele, que era a Praça do Trem, uma praça lindeira ao estado do Engenhão. E aí ele falou o seguinte: Mauro, eu fiz o projeto de uma praça, como é que eu não vou falar da minha praça no seu podcast? E a gente teve uma conversa bem divertida. O Henrique é uma pessoa que atua de maneira exemplar na atuação profissional dele. Além de ser um amigo divertido, em que eu tenho toda a liberdade para poder falar do jeito que eu quiser, xingando do jeito que eu quiser, né? Ele é uma pessoa que sempre tá presente. Então, depois que eu terminei de fazer o segundo episódio, eu comecei a ter dificuldade com a agenda das pessoas. Haviam pessoas que tinham indicado interesse em participar, mas estavam com uma dificuldade de agenda. Então, eu pedi ajuda para minha mãe, Dona Dora. Tentei pensar numa possível pauta para poder conversar com ela. Minha irmã também participou. E lembrei que ela teve uma infância na roça. E eu acabei chamando ela aceitou. Eu tive a oportunidade, né, de ter a conversa com as duas. A minha irmã ajudou bastante nas configurações para minha mãe poder gravar. Foi uma conversa bem bacana. Eu tentei abordar um pouco como é que foi a infância da minha mãe, as brincadeiras que ela teve. Ela é originária de Calangora, de Minas Gerais, né? Então é até engraçado, né? Porque ela foi para o Rio e eu voltei para cá, né? Então foi uma conversa boa, porque ela falou um pouco da trajetória dela, das dificuldades que ela teve ao longo da vida dela. Minha irmã também falou um pouco sobre o nosso pai. Foi um papo familiar. A gente teve a oportunidade de lembrar um pouco de tudo isso, né? Foi uma experiência boa. Depois disso, eu já tinha tido a oportunidade de convidar o meu amigo Marquinhos e um outro colega de trabalho, o Tarcísio. Marquinhos é um amigo que eu tenho desde o segundo grau e o Tarcísio é um colega que eu tenho desde quando eu entrei na prefeitura. E os dois são das pessoas que eu conheço que exercem uma atividade e que exercem essa atividade com extrema excelência, né? Marquinhos produz imagens para projetos de arquitetura, as imagens dele são as mais belas que eu já vi, né? É uma pessoa muito ativa, sempre está procurando aprender alguma coisa, é uma coisa extraordinária. Sempre está fazendo um curso, sempre mexendo num software novo, é uma pessoa que não tem medo do aprendizado. E além disso, de uns anos para cá, eu venho notando que ele ganhou um peso com o posicionamento político dele. E ele acaba ficando gigante por conta disso, porque ele já era uma pessoa extraordinária, né? Então, já o Tarcísio, ele é um professor e um arquiteto excelente, né? Muito cuidadoso nos projetos, é um arquiteto que nunca se perde, sempre tem uma atuação política muito, muito importante, ele sempre está desenhando, sempre pensando nos projetos que ele está desenvolvendo, né? E como esses projetos se encaixam dentro de um determinado contexto. Né? Então eu fico muito feliz de estar trabalhando com ele, né? Ele trabalha de uma maneira extraordinária. Então eu acabei convidando Marquinhos inicialmente e ele aceitou. E eu fiquei muito feliz. Aí eu perguntei para ele o que ele queria falar e ele acabou pautando, né, o trabalho de mestrado que ele fez. Então nesse episódio eu acabei tendo que ler o trabalho de mestrado do Marquinhos. E eu aprendi bastante coisa. Mas você tem que sentar, né, e ler a tese de mestrado para poder montar a pauta. E a gente teve uma conversa muito boa, né, com relação ao transporte público, de como os serviços, os equipamentos estão dispostos na cidade, né, e como essa relação às vezes não é muito justa. Eu aprendi bastante coisa com ele, né, nessa nossa conversa. E espero que vocês, quando escutarem esse episódio, né, gostem também do que o Marquinhos falou pra gente, né? Eu já tinha também um outro episódio marcado depois desse e tive a felicidade, né, porque o Discord é uma ferramenta, né, muito utilizada pela comunidade gamer. O pessoal que joga videogame utiliza o Discord para poder se comunicar, tem diversas comunidades lá e eu faço parte de uma que é do podcast Jogabilidade. São os meninos que falam sobre jogos e eles têm um olhar bem crítico com relação à indústria. Né? Eles fazem também novidades com relação a isso.
Rafael Kina, o Tengu, o André, o Sushi são as pessoas que desenvolvem esse podcast. E ele possui uma comunidade, né, com pessoas que discutem diversos assuntos sobre games, cultura pop e política. E aí eu comecei a tentar, dentro da comunidade do Jogabilidade, convidar pessoas para poder participar do podcast. E aí eu tive a oportunidade de encontrar a Alana. A Alana, ela aceitou, ela é uma menina que mora na Bahia, e ela me trouxe um tema que foi muito legal, um panorama de uma rua chamada Prediano Pita, um lugar que se transforma em função dos festejos que acontecem no local. Ela contou um pouco da história da rua, falou um pouco de Salvador também. Foi um episódio que eu aprendi bastante. Levando para a Bahia, eu consegui também trazer o podcast para outros lugares. E no ano que vem eu vou fazer um esforço ainda maior para poder ter mais diversidade de olhares, né, de pessoas de outras cidades, pessoas de outros estados, para ter uma visão mais diversa, né, com relação a esse debate relacionado aos espaços públicos. Na sequência, eu tive um episódio que eu tive a oportunidade de conversar com a minha esposa. A gente acabou falando um pouco sobre o Parque da Tijuca. Quem não conhece o Parque da Tijuca no Rio de Janeiro, né, quando for ao Rio de Janeiro tem que ir, gente. É um lugar extraordinário. Contando um pouco das histórias que a gente viveu lá, é um lugar que a gente está sempre retornando quando a gente vai à cidade do Rio, por conta do quão gostoso é o parque. O único episódio que eu gravei localmente, e foi porque a gente mora junto, né? Então ficou mais fácil fazer desse jeito, não precisou de Discord, não precisou da parafernália da internet para poder gravar. A gente sentou um do lado do outro e conversou. Foi uma experiência bem bacana. A gente já tem um pouco da experiência de gravar o podcast Maneiro Local. Espero que eu consiga fazer isso outras vezes no ano que vem. E aí eu consegui finalmente fazer, né, a conversa com o meu colega Tarcísio. Ele foi uma das pessoas que aceitou o convite logo de imediato, mas acabou que por conta de disponibilidade de agenda ele teve dificuldade. Ele é um professor, trabalha muito, né, também trabalha como arquiteto na prefeitura. Então foi uma conversa bem bacana, né? Ele falou um pouco da tese de doutorado dele e eu fiquei bastante feliz porque foi uma conversa que a gente vira e mexe está fazendo na prefeitura sobre os espaços públicos. Eu fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade com ele, né? Depois desse episódio, né, eu já comecei a ter muito mais pessoas aceitando o convite e eu também comecei a ter mais facilidade para poder gravar os episódios. Então eu comecei a gravar os episódios de maneira antecipada e isso já me deu uma certa tranquilidade com relação à periodicidade do podcast. Então eu acabei tendo contato com uma colega da faculdade, que é a Isabela, que estava acompanhando bastante o podcast, sempre ajudando, sempre dando dicas com relação à questão do áudio, com relação às pessoas que eu estava falando, né, e outras coisas também. Então, a partir desse momento, né, eu consegui gravar um episódio com meu amigo Tadeu e Marcelo. A gente tem uma história muito longa como amigos. A gente resolveu fazer um episódio um pouco diferente sobre um espaço público que tem no Rio de Janeiro, que é o Jardim do Museu da República, lugar que a gente ia para eventos de anime, mangá, né? A gente ia sempre para poder comprar fanzine de mangá e também encontrar com nossos colegas, a Patrícia e o Bruno. É um momento da nossa vida que a gente gosta de lembrar, né? E o podcast ajudou a gente a fazer esse resgate, a lembrar dessas coisas, a conversar sobre essas coisas novamente. E o Museu da República é um lugar extraordinário na cidade também, né? Como o Parque da Tijuca. E então a gente acabou um pouco resgatando um pouco dessa história, né? Eu gostei bastante de fazer porque é um tema que estava na minha cabeça já há um certo tempo e podia dar uma quebrada na sequência dos episódios com uma coisa um pouco mais voltada para esse lado pop, mais nerd, né? A gente conseguiu fazer junto, eu, Tadeu e o Marcelo. E aí na sequência eu consegui gravar com a Isabela, né? Aquela colega que estava sempre colaborando, né? E empenhada. E a gente falou um pouco, né, sobre os espaços de Brasília. Ela é uma pessoa que já tem uma história de vida na cidade e eu particularmente tive muito pouco contato com a cidade, né? Nessa conversa a Isabela trouxe espaços interessantes, aspectos interessantes com relação à capital do Brasil, que é uma cidade que a gente não conhece muito, né? O brasileiro não conhece muito bem Brasília. Ela trouxe um panorama interessante com relação a como as pessoas em Brasília utilizam os espaços públicos, né? Uma cidade moderna, né? Muito voltada para o automóvel.
E aí, quer dizer, eu recomendo muito vocês ouvirem, porque a gente pode ter uma apreensão diferente de Brasília. E aí depois que eu gravei com a Isabela, eu consegui gravar com a Ana Clara, que foi uma pessoa que eu encontrei lá no grupo do Jogabilidade, no Discord. E ela trouxe, né, uma contribuição bacana, né, falando do Parque Portugal lá em Campinas, e eu acabei participando, né, do canal dela, numa entrevista do Arque Conversa. Então, se vocês depois quiserem, eu posso deixar o link dessa entrevista que eu fiz no canal dela, né, para vocês poderem dar uma conferida, né. Então, e aí depois disso, né, eu comecei a procurar mais pessoas para poder participar, e eu consegui entrar em contato com uma pessoa que trabalha no programa de adoção de espaços públicos na prefeitura, que é a Kênia. E aí sugeri a possibilidade da pauta, e ela aceitou logo de imediato. E aí a gente falou a respeito, né, da questão de como a manutenção desses espaços é garantida, né, e eu entendo que deve ser um recurso que deve vir da prefeitura, né, mas se a gente tiver outras alternativas, né, e é isso que o programa BH acaba trazendo, né, ter a possibilidade do privado também ajudar nessa questão da manutenção. Então a Kênia falou a respeito disso, falou dos efeitos positivos que o Adoro BH está fazendo em Belo Horizonte, né, articulando as pessoas com esses espaços públicos. Então foi uma conversa bem bacana. E eu, durante esse tempo todo, sempre recebendo feedback, um deles foi da minha amiga Marilúcia, né? Ela não gravou nenhum episódio, mas ela sempre estava comentando os episódios, sempre falando muita coisa. E ela falava, me dava uns puxões de orelha, dizendo que, tipo assim, ô Mauro, você tem que falar para as pessoas curtirem seu episódio, para compartilhar, você não fala isso, não sei o que lá, né? Como é que você vai fazer o negócio e não pede para as pessoas poderem... E aí eu comecei a lembrar disso, né? Tem alguns episódios que eu peço, ainda não é o ideal, né? O Mauro Lúcio, eu tô te ouvindo, você tá certo. Eu fico muito feliz por ela ter feito isso comigo. E aí, novamente, né, eu tive um outro episódio com uma pessoa que eu encontrei no grupo de Discord do Jogabilidade, que é o Kikioto, que ele falou da Praça da República e do Largo Ana Rosa. Foi uma conversa interessante, porque também, tipo assim, eu conheço São Paulo, mas não conheço tanto. E o Kikioto, ele é uma pessoa que trabalha com transporte público, então a gente falou muito a respeito de como as intervenções do sistema viário, do transporte coletivo, eles acabam afetando os espaços públicos, né? Às vezes, uma chegada de uma estação, uma geometria que você precisa. E eu acho que o Kikioto deve ser um profissional muito importante em São Paulo, porque, tipo assim, a nossa conversa foi ótima, né? E ele demonstrou que tinha muito conhecimento com relação à pauta, né? Essa questão do transporte coletivo, a questão da circulação. E aí, o que acontece? A gente tem um último episódio, que foi a indicação da Mauro Lúcia, ela indicou a Úrsula, que é uma técnica da prefeitura que vem falar a respeito de jardim de chuva, né? É uma coisa que a gente já vem discutindo lá no trabalho. E o meu amigo Isaac da prefeitura também é uma pessoa que está envolvida com essa discussão, né, do jardim de chuva. E a Úrsula traz um panorama ótimo, né, com relação ao que a cidade está fazendo, não só com relação ao jardim de chuva, mas todas as políticas que a cidade de Belo Horizonte faz para mitigar essa questão da drenagem. E o jardim de chuva, como ele está inserido no espaço público, né, teve muito a ver com a gente poder discutir isso dentro do podcast. Eu gravei, né, um episódio com uma colega de trabalho chamada Rosiele e outro eu gravei com a minha colega também de trabalho, a Lúcia, né? Esses dois episódios são bem legais. E depois que gravei esses episódios, comecei a fazer algumas parcerias, né? O meu amigo Marquinhos, que eu falei lá no início, ele é uma pessoa que se colocou para poder fazer um ajuste com relação à finalização do áudio do podcast, que tinha uma certa variação. E a Isabela, que ela está ajudando com as pautas e possivelmente, né, a gente vai estar gravando mais episódios e ela vai estar participando nesses episódios. Eu estou bastante animado, sabe? Eu acho que essas duas pessoas vão trazer bastante coisa legal para esse trabalho de fazer o podcast, né, da gente pensar como é que a gente pode fazer o programa para chegar para mais gente. Eu gostaria de agradecer, né, a vocês, né, que estão ouvindo o podcast, que acompanham, né. Eu acho que é bastante importante que a gente esteja sempre dialogando, né.
Eu gostaria também de agradecer a minha esposa, minha mãe, que foram pessoas que no momento que foi mais difícil, elas estavam sempre juntas comigo. Minha mãe, no episódio que eu fiz com ela, minha esposa durante esse tempo todo, né? Eu espero que essas parcerias, né, e todo esse empenho que a gente tem para poder produzir essas conversas legais, elas acabem se multiplicando para o ano que vem, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de discutir, né, com relação à questão dos espaços públicos. Acho que é uma coisa que a gente tem que sempre estar muito atenta, né, com relação a essa questão do direito à cidade. E o direito à cidade, ele acaba se apresentando de diversas maneiras, né, e uma delas é justamente nos espaços públicos. Então eu acho que o podcast, né, é uma forma para eu refletir, para as outras pessoas também poderem refletir nessa relação que elas têm com a cidade, a relação que elas têm com o espaço público. Como a Mauri Lúcia sempre me orienta e diz, né, eu vou pedir para vocês curtirem o podcast, ouçam os episódios. A gente tem mais de 12 episódios já disponíveis lá no Spotify e também no YouTube. Então, ouçam, compartilhem, né? Tipo assim, comentem, né? Tipo assim, coisas que vocês acharam desse episódio. Se vocês quiserem participar, o podcast está aberto para todo mundo poder participar, né? Tipo assim, eu estou sempre abrindo chamada para o pessoal poder participar. Não precisa ser arquiteto, não, né? Você não precisa ter requisito nenhum, contanto que você tenha uma história, né? Sobre um espaço público que você acha legal ou algum tema relacionado ao espaço público, né, você pode trazer para o podcast As Pracinhas, que a gente vai estar sempre aberto e disponível para a gente poder agendar, gravar e se organizar para poder fazer esse registro. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e feliz 2026 para todo mundo, Feliz Natal, né? Um abraço, tchau, tchau.